Lucas capítulo 8, versículo 40. Eu amo pregar essa palavra porque ela tem os princípios, e veja bem, a fé vem pelo ouvir. Diga, é ouvindo que a minha fé aumenta. Agora ouvindo o quê? Agora repita isso aqui, ó. É ouvindo que a minha fé diminui. Repita isso. Pode repetir, eu estou pedindo, estou mandando. Diga, são 2 pontos que eu quero mostrar. É ouvindo que a minha fé aumenta. Mas é ouvindo que a minha fé diminui. Sim, porque eu tenho que saber o que é que eu estou ouvindo. Se eu quero que a minha fé aumente, eu preciso ouvir o quê? A palavra. Como está em Romanos capítulo 10, versículo 17, se eu não me falta a memória aqui, endereço, é isso. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Agora o ouvir ali, quando Deus fala assim, ó, chamar Israel, que na lei, quando Deus declara essa palavra, chamar, ele está dizendo, ouve Israel, ele está dizendo para ouvir com o coração, com a intenção total de absolver, viver, obedecer, submeter, aplicar-se. Não é o ouvir com apenas o órgão do ouvido, é o ouvir com o mais profundo senso do seu ser, com o espírito, com a intenção de submeter-se. E quando você ouve com o chamar Israel, com esse ouvido espiritual, você se entrega e não dá ouvidos a emoções. Porque fora o ouvir a palavra, há outros sons, há outras vozes. E aí é que eu disse, ouvir me faz crer, ouvir me faz descrer. Porque se eu saio da palavra e se eu não ouço com o órgão, com a perspectiva correta de fé, não vai adiantar. Mas se eu ouvir coisas ruins, sem filtro, a coisa vai matando a fé. E a fé, ela pode morrer no processo de ouvir, porque estou ouvindo errado. Então nessa manhã, amada igreja, como pastor de vocês e com muita honra, eu quero fazer esse filtro, despertar sua mente para você se questionar. Pois eu tenho ouvido o que, e ao ouvir o que ouço, o que isso tem gerado. Mesmo que diga, eu estou ouvindo a palavra, mas se isso não te tira do lugar ruim que você está, questione a maneira de estar ouvindo. Ouviu? Sim ou não? Me ajuda. Vai aqui, ó. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Expectativa correta. Quando eu passo a não ter mais expectativa com as coisas de Deus, isso é preocupante. Isso é preocupante. O meu desafio fazer 30 anos de crente, vou fazer 30 anos. A minha expectativa não pode perder. Eu tenho o mesmo sonho pastoral. Eu tenho a mesma intensidade espiritual. Eu quero mais de Deus. 30 anos se passaram. E a gente encontra pessoas, e eu tenho gente que tem muito mais, e estão sedentos pelo Senhor. Enquanto temos gente que tem muito menos, e já perdeu a expectativa do regresso. Já perdeu a expectativa do encontro. A cada culto, um encontro com o Senhor. A cada período de oração, um encontro com o Senhor. A cada palavra, a cada momento de meditar na palavra, o encontro. E essa coisa, ela tende a se perder. Porque desde que o pecado entrou no mundo, tudo no mundo tende a se afastar de Deus. Tudo. No início, tudo é muito bom. Se eu não tomar cuidado no processo, eu tendo a me afastar de Deus, tendo tudo que é de Deus à minha volta. Estando no culto, estou distante. Estando na leitura, estou distante. Estando a ouvir, estou distante. Porque se perdeu a expectativa. Esse grupo aqui, eles vão absorver, eles vão viver um dos milagres mais incríveis por causa justamente dessa espera com expectativa. Alerta a igreja sobre isso. Qual é a expectativa para o culto? Para a célula? Para a oração?
olha, eu tenho meu período de oração. Nossa, graças a Deus, está chegando a hora que eu vou orar. Terça-feira, 19 horas, eu falo aqui na igreja. Eu sou preocupado, irmãos. Eu sou um homem de oração e gosto de orar com o povo de Deus. Eu sou preocupado com o povo que não gosta de orar com o povo. De orar como um povo que ora. Eu tenho preocupação com líderes, eu olha assim, gente, sabe, eu fui levado a estar no Senhor. Aprendi a chegar na igreja, ajoelhar, antes de qualquer orar, tirar um tempo para tá, depois oferecer um culto a Deus. A expectativa vai acabando, se não vigiar, a expectativa encerra. E eu tenho que estar de olho nisso, porque é um exame nessa manhã, para a gente se perceber do que está acontecendo. Então, a expectativa, analise seu coração, segue o texto. Eu vou ficar de cá, né, porque já disseram que às vezes eu atrapalhei. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa. Então, nesse texto aqui, nós temos a situação de alguém envolvido com a coisa de Deus. É alguém envolvido com a célula, é alguém, sabe o que é o chefe da sinagoga? Hoje nós estamos servindo o templo aqui, está a Rede Atos, me parece isso, não é? Então eles estão organizando, a pastora Rosemary está aí, ela sabe quem vai orar, quem vai interceder, quem vai estar aqui em recepção. Ele era essa pessoa, um pastor que estava sonhando o culto a Yahvé, ao Elohim, né? A Jeová nosso Senhor. Então ele era envolvido com o culto, com a liturgia do culto a Jeová. Ele pensava o culto, ele tinha responsabilidade. Como vai ser o culto? Tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter temor, tem que ter santidade, tem que ter adoração, tem que ter entrega, tem que ter renúncia. E Deus tem que ser o centro, o jeito que está vestido, o jeito que vamos postar, o jeito. E ele era essa pessoa intensa, temente, apaixonada pela coisa de Deus, pela obra, pelo que vai fazer no culto. Só que ele vai enfrentar uma batalha. Então, duas coisas. Mesmo quem está muito envolvido vai sofrer batalhas. Esse homem vem, e há um disparate aqui muito grande, porque ele, como judeu, chefe da sinagoga, fariseu, e alguns falam mal dos fariseus, mas você sabia que Jesus era mais próximo na conduta dos fariseus, mas era por essência, não de aparência, do que saduceus e os outros. Você sabia disso? A gente vê, porque é fariseu. Mas se você for analisar o perfil de Jesus, se aproxima mais a eles do que a qualquer outros. E muitos fariseus seguiram Jesus. Muitos. Nicodemos, o próprio Jairo, e aí temos uma listagem de muita gente. Agora, Deus condena a aparência. Jesus, quando aponta, porque eles tinham mais aparência do que a essência. Agora, Cristo na essência se parecia muito mais com eles, com o padrão, do que essa coisa. Espero que você tenha entendido a minha colocação. Volta lá só um pouquinho mais. Obrigado, mas volta. O chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, aqui é loucura, porque ele, como um judeu, jamais ajoelharia no pé de outro homem. Porque a idolatria é pecado. Vou ajoelhar diante de homem ou ajoelho diante de Deus? Mas se ele ajoelhou, é porque ele entendeu que Jesus é o Senhor da vida, que Jesus é o homem que Deus projetou lá no jardim, e sobre esse homem toda a salvação irá se cumprir. Que Yeshua HaMashiach é o Messias, que esse homem que ele vai, Yeshua, ele, quando chega em Yeshua, ele está dizendo, eu sei, você é o Messias prometido por Deus, você é aquele que resolverá todo o problema da humanidade, você é Deus. Mas o que levou ele a ter essa situação? Lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Ele vai buscar por alguém. Jairo está envolvido, irmãos, em um culto religioso, envolvido, e de repente ele é cometido de um mal. Mesmo assim, qual é a atitude de Jairo? Porque com certeza, eu já expliquei isso, Jairo, como sendo o chefe da sinagoga, ele sabia que Yahvé era o Deus de que curava. Jeová Rafa, o Senhor te sara. E ele buscava na herança, e tudo que ele foi fazer, nada foi dando certo. Falou, vou ter que buscar de uma maneira diferente. Avançando, ele vai, falou, vá até a minha casa, o problema está lá em casa. Segue o texto, rapidinho. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele
ia, as multidões o apertavam. Tem uma situação aqui no Marcos capítulo 5, não precisa mudar não, só para os irmãos terem referência. Essa história aqui da ressurreição da filha de Jairo, é porque Jairo era um homem extremamente importante. Pensa num homem importante. Essas coisas, irmãos, a gente tem pessoas que misturam as coisas. A Bíblia diz que devemos dar honra a quem tem honra. Tem gente que fala que é puxa-saco, há doentes no meio. Sabe, quando se entrega a honra, tem gente que é doente, que nunca soube o que é honra, nunca soube o que é celebrar a autoridade, nunca soube o que é gratidão por aqueles que foram, não sabem. E então, como Jesus trata isso? O centurião era uma outra pessoa de autoridade. Pessoa de autoridade chegava em Jesus, ele parava o que estava fazendo e ia atender quem tinha autoridade por causa da questão de honra. Na cabeça de Jesus sempre foi isso. Porque Jesus sempre importou com gente. Nunca foi isso. Não misture as coisas. Existe honra de ambiente, autoridade de ambiente. Existe pessoas de honra, existem pessoas de autoridade. E é importante que se celebre isso. A nossa geração é adoecida por não entender esses padrões. Não entende a autoridade e a honra de ambiente. Não entende a autoridade e a honra de pessoas. E trata todo mundo como se fosse nada. Tem arrogantes que falam assim, comigo é assim, não dou moral para ninguém não. Não é isso, é falta de entendimento e é pecado. Agora, ele era um homem rico, um homem importantíssimo, uma autoridade espiritual, Jairo era. Só que quando ele se dobra diante de Jesus, ele se prostra diante do Senhor, aquebrantado por uma situação, por causa de um peso em sua casa, sua filha que tem 12 anos já está morrendo. Ele saiu de casa, a menina estava morrendo, e ele correu para o encontro de Jesus, contrariando tudo. A expectativa dele era essa. Como havia uma expectativa do regresso de Jesus, ele também participou disso. Eu vou ao encontro dele. E ele faz Jesus parar tudo. Com certeza, nesse momento aqui, é aquele momento em que os discípulos de João vêm, essa região de Cafarnaum, estava perguntando para Jesus, é o Senhor que é o Messias? Eles estavam buscando a identidade de Jesus. Há um tempo atrás eu vim falando isso, olha, a igreja será restaurada a partir do momento que ela restaurar a identidade de Jesus com ela. Entende? Quem é Jesus para mim? Durante esse processo dos milagres que Jesus vai fazer, fica claro que Jesus é Deus. A ideia de colocar esses milagres é justamente nisto. Jesus é Deus. Por isso está aí. E quando os discípulos estão perguntando, é que Jairo chega, prostra-se, deve ter gerado um impacto em todo mundo, porque Jairo é um homem de grande influência, é uma referência, um homem de poder, de autoridade, e ele se dobra diante de Jesus, ele se prostra. Foi um choque, a gente não tem ideia do que é isso, irmãos. Judeu não se ajoelha diante de outro homem, para dizer que na intenção de ser aquele homem uma divindade, entende? Jamais, prefere morrer. Quando os seleucidas invadiram Israel, né, e atacaram na guerra dos Ptolomeus ali, e os cativaram, quando Judas Macabeu se ergueu, porque eles quiseram colocar as ideias helenísticas, né, pagãs no meio, Judas Macabeus, que está no período de Malaquias a Mateus, se levanta, os judeus morreram, não aceitando isso. Então a gente às vezes não tem ideia do que seria isso, porque nós somos um povo que nasceu sem saber de coisa alguma e adoramos imagens, adoramos coisas, fizemos o inferno, né? Não tinha luz. Israel não. Israel, quando fazia isso, sabia que ia ser punido, porque eles tinham a luz da palavra. Nós não tínhamos, muitos de nós, então, não tem a ciência do que é idolatria. Judeu mesmo, ainda mais um fariseu, ainda mais Jairo. Ele não faria isso, e todo mundo que estava em volta fica em choque quando ele faz aquilo, porque é um ato de entrega total. E Jesus fala, eu vou com você agora. Eu acho que é o livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, que a Bíblia, imediatamente o Senhor falou, eu vou contigo. E eu vejo nisso esse tratar de Deus no processo de honra. Honra. Somos uma geração que não tem honra, que não dá, fala autoridade apela. Você fala submissão, mulheres ficam más. Mas tem homens que querem usar submissão porque são crápulas. Porque um homem que exige a submissão da mulher, ele deve ser um gentleman, ele deve ser um marido redentor. Ele deve ser exemplo para a esposa vai se submeter a um homem, que esse homem tem a expressão do coração de Deus. Entende o que eu estou falando?
Quando a espada é de 2 gumes, ela corta para lá, corta para cá, compadre. Eu quero que a minha esposa seja submissa. Qual é a atitude de homem de Deus que você tem que implica para que sua esposa se submeta? Porque é uma dívida. Não é verdade? É uma coisa, é recíproco essa coisa. Mas nós somos uma geração toda revirada. Eu estava falando com a Erika essa semana lá em cima, que eu falei, de repente nós acordamos num evangelho que bagunçaram o negócio todo. E aí muita coisa da palavra não está mais tendo o valor que se era para ter. Então, ele tinha uma filha de 12 anos, estava morrendo, ela estava à morte. Enquanto ele ia, porque Jesus automaticamente vai, as multidões o apertam, vai seguindo. Porque, deixa eu te falar, isso é a região de Cafarnaum, foi o quartel-general de Jesus. Ele escolheu, o QG dele escolheu em Cafarnaum. Então, toda vez que ele voltava, tinha milhares de pessoas aguardando. A expectativa, todo mundo querendo absolver. Mas olha, a multidão o apertava, e muitos do que apertavam, que estavam bem próximos a Jesus, que estavam querendo arrancar alguma coisa, não vai tirar de Jesus o que é necessário, justamente por causa do chamar Israel. Ouve Israel, não está ouvindo com o coração correto. Porque eu ouço e eu creio, eu ouço e descreio. E eu preciso corrigir como eu estou ouvindo. Porque pode estar havendo interferência na maneira de que eu ouça. E se há um ser capaz de gerar isso, é Satanás. Satanás pode nos dar motivos, razões, sentimentos, pensamentos, situações. A gente fazer uma leitura e a gente falar, não, tem razão de eu estar assim. E a fé não te dá esse tipo de posicionamento. Não é ter razão, não. A única razão minha e sua é viver o que Deus deseja para nós. A única razão minha e sua é ser segundo o coração de Deus. Você concorda comigo? Não interessa, eu quero ser segundo o coração de Deus. Ainda que isso contrarie meu coração, ainda que isso contrarie meu raciocínio. O que me importa é Shema Israel. Ouve Israel. Deus não pede para você ouvir com o coração distante, só com forma dessa situação. Então, a multidão apertava Jesus, ou seja, todo mundo em cima de Jesus, mas nem todo desfrutando de verdade do que Jesus tem. Todos junto com Jesus e muitas vezes não tendo o que Jesus pode te liberar. Você nunca entrou numa crise dessa, não? Gente, eu estou perto de Jesus e não estou tendo o que eu preciso ter e Ele tem tudo para me conceder. Por que eu ainda não estou desfrutando de tudo aquilo que o meu relacionamento com Jesus poderia dar? Certa mulher que havia 12 anos, a menina com 12 anos está morrendo, agora essa mulher tem 12 anos que vem morrendo. A filha de Jairo chega com 12 anos, e aos 12 anos ela começa a morrer. O dia que essa menina nasceu, essa mulher aqui, não são parentes, entende o que eu estou falando? Estou fazendo um parâmetro só. No dia que essa menina, a filha de Jairo nasce, é o dia que começa a hemorragia dessa mulher. Olha que coisa incrível. Uma nasce, a outra já começa o processo de morte. E vai culminar nesse momento com Jesus aqui, vinha sofrendo de uma hemorragia. Agora vamos falar, hemorragia é perda de vida. Diga, perda de vida. A gente sabendo que isso na questão da mulher é muito séria. A mulher com hemorragia é algo muito sério. É a perda da vida. O sangue é vida. Agora, a maioria de nós sofremos de algumas hemorragias que está tirando a vida de Deus de nós. Há relacionamentos que geram hemorragias. A maneira de eu compreender, a maneira de eu entender, a maneira de eu fazer leitura, e então eu estou servindo a Deus, mas eu venho morrendo, eu estou relacionando com Deus, mas há uma situação hemorrágica na minha vida, e eu, por mais que eu busco, mais eu estou morrendo espiritualmente, porque eu estou chateado, magoado, revoltado, e aí, Rivotril. Peraí, ei, ao momento que Jesus fala para os judeus assim, olha, vocês não querem vir a mim para ser salvos. Vocês não querem vir a mim para ser descurados. Porque ao ir a Jesus, eu tenho que ir como Jairo foi. Jairo tinha um bloqueio com Jesus, você sabia disso? Naquela época, na época que Jesus nasceu, havia muitos messias, você sabia disso? Tinha muitos messias, inclusive tem um tal de Jacobá, o cara foi tido por um grande rabino como sendo Messias, esse rabino errou. Foi um morticínio terrível. Então os judeus esperam o Messias e o diabo vive levantando um monte de coisa até chegar em Jesus. Por isso que Jesus chega no capítulo 16 de Mateus e fala, quem dizeis ser eu? Quem o povo diz que sou?
quando ele pergunta isso, ele está em Cesareia de Filipos, a cidade mais terrível e endemoniada. Jesus saiu de Jerusalém, foi para Cesareia de Filipos, levou os seus discípulos, deu um choque de realidade para eles entenderem. E ele faz uma pergunta que ele queria curar a crise dos próprios discípulos. Deus quer curar a sua crise de quem é Jesus, porque você pode ter um Cristo filosófico, você tem um Cristo paternal, você tem Cristo de toda maneira, um Cristo criado, construído, fabricado, segundo o próprio conceito, e não um Cristo real, produzido pelo Deus vivo e verdadeiro. E é isso que Jesus faz. Quando ele pergunta, agora, qual é a hemorragia que eu tenho? Eu estou em volta de pessoas que estão contactando com Jesus, apertando Jesus. Eu estou no meio disso e eu tenho uma hemorragia, porque eu estou na célula, eu estou na igreja, eu estou aqui, eu tenho tudo, mas estou ferido, magoado, ressentido, estou revoltado, estou Rivotril de novo, é aquela coisa toda, né? Eu estou mal, estou morrendo, e não interessa, e eu não vou buscar a cura, porque eu devo ir a Ele, curvado na sua submissão à sua vontade. Eu tenho que ir a Ele e perguntar, Senhor, como eu faço para essa hemorragia sair? Se eu apenas tocar o toque da submissão, o toque da honra, o toque da autoridade, entende? O toque correto. Mas não queremos, porque fala de submeter-se, porque fala de se curvar-se, porque fala de se prostrar, de abrir mão. Nós já discutimos sobre isso, sobre livre-arbítrio ou livre gerência, né? Regência. Eu não creio que o ser humano tenha livre-arbítrio, eu não creio. É minha maneira de acreditar. Por quê? Porque livre-arbítrio para mim só Adão tinha. Depois que o homem pecou, ele não tem poder de escolha. Ele tem livre regência. Você pode escolher a escola que você vai estudar, um monte de coisa, com quem você vai casar. Mas escolher entre fazer o bem e o mal, que entre o livre-arbítrio, não temos. Se não for Deus, não escolheremos o bem. Só depois de Deus entrar em nós. E aí Ele entrando em nós, nós poderemos renunciar às nossas vontades. Que é o que essa geração não quer. Como é que a pessoa diz que ela tem livre-arbítrio, mas só para fazer o mal? Não é verdade? Quando a pessoa quer uma relação sexual indevida e ela está presa aqui no casamento, né? Não, vai ser B.O. isso aqui, ó, o rapaz é isso, o amor, seja lá o que for. Ou, por exemplo, se você tem essa relação sexual, você vai... Quantas pessoas estão? Eu estou ouvindo o tempo todo. Caí com fulano, caí com Beltrano, é a ideia de ter caído. Aí sim tem livre-arbítrio, porque não devia ter caído, mas escolheu cair. Por que escolheu cair? Porque não tem livre-arbítrio. Entende o que eu estou falando? Agora, se quiser aplicar livre regência, e aí eu vou para a renúncia. Eu quero muito isso, mas como eu sou submisso a Jesus, aí só aquele que nasceu de novo, regenerado, a vontade dele vai ser contrariada. Ele quer fazer algo mal, mas ele não fará por amor e temor ao Senhor. Mas se essa dose for pequena de amor e temor, ele vai praticar e depois ele faz como essa geração. Depois a gente pede perdão. Como se o arrependimento fosse fruto da vontade humana. Nunca foi. O dia que você arrependeu de um pecado de verdade, foi Deus que te deu esse arrependimento. E se Ele te deu esse arrependimento, você não cai nesse pecado mais. Simples assim. Qual é a hemorragia? Vamos identificar. Essa mulher tinha uma hemorragia, era física. Mas quantos de nós temos hemorragias espirituais? Não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, não gosto disso, não gosto daquilo. E a comunhão da igreja está complicada. Não gosto de célula, eu não gosto de igreja, de reuniões, eu não gosto. E vai, sabe? Eu estou mal com o irmão, mal com a irmã, mal com o fulano. E está tudo inflamado, e aquela hemorragia vai sangrando. E a pessoa já não tem comunhão, já não tem vida, já está só em conflito, partidarismo, facções. E tudo dividido porque tem uma hemorragia. O relacionamento com o seu pai te deu hemorragia? Seu pai abusou, maltratou, desonrou, não cuidou, e aí vai. Agora você tem uma hemorragia na paternidade. Preste atenção, escuta o que eu vou dizer. Toda pessoa que teve problema na paternidade terá problema com a autoridade. Toda pessoa que tem problema em paternidade tem problema com a autoridade. Tem. O pai foi abusador, todo mundo é abusador. O marido é abusador, todo homem é abusador. E aí vai. Essa sequência é uma hemorragia. Mas Deus quer nos curar. Mas não vide a mim. Agora a mulher foi. Havia uma multidão que apertava Jesus sem tirar nada. Mas ela estava morrendo. E ela falou, gente, eu estou em culto, eu estou em reunião, eu estou tudo. Veja o que o texto diz. Faz, segue aí para nós. Rapidinho, rapidinho. Está aí ainda? Texto. Aleluia. E a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, é a nossa geração.
Nossa geração gasta todos os haveres com médico. Estamos gastando. Pastor, o senhor é contra a medicina? Nunca disse isso. Só que chega uma hora, ou você tem fé para segurar em Deus, ou a medicina vai ser uma furada na sua história. E essa geração está descobrindo isso. Porque, irmãos, tem uma receita para Covid, tem 2 receitas para Covid, tem 5 receitas para Covid, tem 70, tem 100 receitas para Covid, e a Covid está aí. Entende o que eu estou dizendo? E é uma confusão. Põe a vacina ou não põe a vacina? Tira a vacina ou coloca a vacina? Vacina faz mal, vacina faz bem. Covid faz o quê e deixa o quê pós-Covid? E está aquela loucura. Aí temos a influenza, aí nós temos o dengue. E vai ter o câncer que não parou ainda. Aí vai aquela loucura doida no meio. E a minha esperança, não desprezando a medicina, mas não colocando nela todas as minhas fichas. Porque a mulher colocou todos os seus... A esperança dela, vivendo em Israel, o país do Deus vivo, onde o Deus vivo opera, ela colocou todos os haveres dela na medicina só. E ela só foi buscar Jesus depois que encerrou. Depois que o teste rápido, o teste longo, o CT, PRC, o PCR, seja lá o que for, tudo falhou, ela veio confiar, não tinha mais onde, vai fazer o que agora? Mas é ridículo chegar num tempo desse, sua hemorragia vai levar até onde? Será possível que só quando não tem mais nada para você falar, agora eu vou morrer, que vai depender de Deus mesmo? O texto está aqui para restaurar o Messias em nosso coração. O Deus que sara, o Deus que restaura a minha vida. Será que eu deixei ele em algum lugar? Ela gastou tudo, ninguém podendo haver curá-la. A Bíblia, quando diz esses temas, é fantástico, ele acaba. O recurso humano encerra. A mulher encurvada, sem que de maneira nenhuma poderia se endireitar. Aí eu acredito. Por que não acredito em livre-arbítrio? Que se você pudesse endireitar sem Deus, então a Bíblia está fora. A gente só se endireita dependendo dEle, prostrando diante dEle, buscando, permitindo que Ele nos mude. Você acha que você pode largar a droga sozinho? Você acha que pode largar o cigarro sozinho? Você acha que pode largar o adultério sozinho? Você pode... Para que Jesus? E é uma mentira. Eu preciso ir a Ele para que Ele me socorra dos maiores aos menores problemas. Dos menores aos maiores problemas. Senhor, Tu és Deus da minha vida. Isso eu não estou fugindo da responsabilidade humana, não. De ter me posicionado. Mas o posicionamento é exatamente diante do trono do meu Deus. Ajuda-me, Senhor. Então ela gastou tudo que tinha. Estava no meio, sobe o texto. Veio por trás dele, ele tocou na orla das vestes e logo lhe se estancou a hemorragia. Eu falei sobre isso, sobre tocar na orla, tocando a autoridade de maneira correta. Irmãos, deixa eu te falar. Havia muita gente tocando em Jesus, mas tocando não da maneira correta. Porque chamar Israel, porque eles não ouviam corretamente a maneira. Você já chegou aqui no culto hoje falando, Senhor, permita-me tocar de maneira correta. Um toque que gera vida, um toque que libera poder, um toque que libera restauração, um toque que tira, estanca a hemorragia da amargura, do rancor, da maldade, da perversidade, da imoralidade, do vício, do desânimo, da ansiedade, do pânico. Porque Jesus é vivo. A multidão tocava nele, admirada, mas não tirava dele o que era importante para eles. Mas essa mulher, por tocar correto, a expectativa lá em cima, a prostração em reconhecimento que Jesus é Deus e adoração, traz ele para nós, para o nosso socorro. Jairo está parado assistindo a cena inteirinha. Quando acontece isso aqui, ó. Ela tocou e se lhe estancou a hemorragia na hora. Deixa eu lhe falar. Quando Jesus fala assim, ó, perdoa, Ele sabe que você não é capaz de perdoar sozinho. Mas Ele quer que você se aproprie, porque o sentimento é verdadeiro. Te enganaram, te trapacearam, traumatizaram você, te desrespeitaram, te desonraram e para aí vai. Veio traumar, pronto, eu estou magoado, ressentido. Preciso perdoar. Não consigo perdoar. Quando eu penso em perdão, é algo longe, é isso mesmo. Mas eu libero pela fé, e quando ele diz que eu devo perdoar aqueles que me perseguem, perdoá-los, ele está dizendo, eu auxilio você, eu estou com você. Mas tem que ser aquele desejo, porque quem quer perdoar, é porque sabe que enquanto ele não perdoa, a vida está indo embora, está jorrando,
a vida está indo embora. Amargurado, mal-humorado, entristecido, desanimado, prostrado, doente fisicamente até. Qual é a hemorragia que corre? Pensa em tudo que você é. Estamos falando sobre chamar Israel. Ouve Israel e ouvir com o intencional. Porque eu ouço e aumenta a minha fé, ou eu ouço e diminuo a minha fé. E eu estou numa dança com você nessa manhã para identificar se eu estou ouvindo para aumentar a fé, ou se eu estou ouvindo e nada tem alcançado, ou mesmo estou ouvindo e estou diminuindo. Minha expectativa, minha esperança, a minha vida de compreensão da identidade do Messias está mais distante. Ele é o Messias, né? E não tem nada. Não há uma adoração reverente, não há uma entrega total, não há uma submissão a esse plano soberano que está sobre o Messias. Segue. Mas Jesus diz: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros. Nunca está sozinho. Quem não entende, nunca está sozinho. Tem gente também que não entende. Pedro disse: mestre, vamos adiantar para eu juntar o texto. As multidões te apertam e te oprimem e dizes quem me tocou. Veja, muitas vezes nós não entendemos. Tem pessoas que tocam em Deus na nossa reunião, na célula. Por que eu não toco? Por que eu não sinto o que ele sentiu? Por que ele está daquele jeito e eu não consigo estar? Por que ele contou o testemunho e eu não conto o meu? Onde está o erro? Chamar Israel. Ouve Israel com o mais íntimo do seu ser. Jairo cuidou da liturgia do culto. Eu tenho preocupações com pastores que possam perder isso, com pastoras, com líderes, com mulheres, homens que pedem isso. Estão envolvidos na liturgia do culto total, mas não tem mais vida. Não há o toque. A liturgia não permite que há o toque de vida. Estou na célula e não tenho toque de vida. Estou na reunião, não tenho toque de vida. Tenho período de oração, não tenho toque de vida. O que está acontecendo comigo? Me tornei um religioso frio, mecânico, automático. Eu entro e saio de reuniões e de minhas buscas e é dessa forma. Então, alguém me tocou. Pedro falou: Senhor, porque Pedro era outro que estava acostumado com a célula, com a reunião, com o louvor, com a adoração, mas não havia sabia, cada momento que a gente está diante de Deus, Deus precisa corrigir a nossa vida, sim ou não? Corrigir o que pensa, o que fala. Senhor, o que é que o Senhor está falando para mim aqui? Não é um ouvir de ter informações apenas para o cérebro, mas algo que condensa a minha vida, algo que coordena a minha vida, algo que vai me sarando e me conduzindo, que vai estancando as hemorragias processuais da existência, porque vai ter. Você está com alguma hemorragia? Seu casamento sofre uma hemorragia. Sua empresa sofre uma hemorragia. Como é que está isso? O que está sangrando? A vida está indo embora. Mas não quereis vir a mim, porque para vir a Ele tem que ter o ouvido espiritual. E às vezes contrariar todos os princípios e valores que eu tinha para trás. Agora eu vou ter que perdoar então. Submeta-se ao que a palavra diz. É porque nem... escute só. Quem grita, porque ninguém mais ama, é o primeiro a carregar a bandeira de não amar. Porque essa coisa é complicada. Eu só grito que ninguém mais ama, porque não atenderam o que eu queria, que às vezes não atende o que a maioria deseja também. Mas como eu sou egocêntrico, eu só vou ver o amor por mim se a minha vontade for atendida independente da dos outros. E Deus às vezes não trabalha assim. Dá um time. Aí eu preciso ir ao Senhor com chamar, ouvir com o coração da mais íntima intenção. Quem Senhor, e Pedro e os seus companheiros. Não, mas Jesus, o Senhor está aí, está todo mundo aqui, o culto da igreja está cheio, a célula está cheia. Está tremendo, Senhor, e o Senhor está dizendo quem me tocou. Pedro, aprenda uma coisa como líder, aprenda uma coisa como servo, aprenda, muita gente, mas poucos me tocarão de maneira correta. O toque libera vida, saiu de mim virtude, saiu de mim poder, irmãos, o anseio disso. Eu tenho que ir na reunião, eu tenho que estar na oração, eu tenho que estar no louvor, eu tenho que estar no que for. E por favor, se eu tocar, eu vou sentir a vida. Quantas vezes nós entramos e saímos de todas essas coisas
e não temos a vida, não tocamos nele. Cantamos, adoramos, oramos, declaramos, porque quando toca gera vida. O amargurado quando toca tem a cura. O revoltado quando toca tem paz. O desesperado quando toca tem esperança. Uau! O homem violento, presídio, quantas vezes eu fui no presídio, e lá que cara matou 8, 9 pessoas, cortou cabeça, e o bicho, de repente, Deus toca. E aquele homem que parece um animal enjaulado, que dentro do presídio as pessoas têm medo, porque ele é loucura. Agora ele está chorando, as lágrimas caem, ele tocou, a morte foi, a vida veio. O homem de morte, violência, insubmisso, agora está quebrantado e pronto para dizer: pastor, o que eu preciso fazer? Não diga que você tem recebido da vida, se você continua em confronto com a palavra. Você conhece a palavra, mas não submete. É quem aperta muito e nada tira. Uau! Conhece pontos teológicos, sistemáticos, exegético, hermenêutico, e domina, você agora descobriu a verdade, mas ela não te submete. E agora o que seus olhos abriu de maneira errada. Não há mais toque de vida, mas apenas de conhecimento. Segue. Segue. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. A descarga espiritual. Irmãos, quando nós fazemos essa coisa da maneira que Deus espera, o que ocorre? Há um despejar do céu. O céu sabe onde está sendo derramado o poder do céu. Amém? Se aqui na reconciliação, nas reuniões, tem um toque, o céu sabe. Se aqui na reconciliação há uma pessoa, no meio de tantos, que no chamar Israel, não ouve Israel, ouve de forma correta, o que ocorre? A vida é liberada. Os demônios sabem que a vida está sendo liberada. O diabo sabe no seu quarto de oração se a vida está sendo liberada. Se na sua ministração, se a vida está sendo liberada. Nós sabemos. Porque não fica. Quem recebe vida não se esconde. É impossível. Nem o céu deixa. Repita isso. Se toca o correto, o céu não deixa escondido. É impossível. Jesus insiste. Alguém, você não está entendendo, eu vou explicar. Alguém, porque vida saiu. O resultado da vida é isso aqui, ó. Segue. Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo. Por que ela tremia? Porque a lei dizia: uma mulher com fluxo de sangue é imunda. Ela não pode, onde ela sentar fica imunda, onde ela tocar fica imunda. Ela era proibida de estar no meio de pessoas. Quando o Messias, Rabone, como disse Maria, né? Rabone, mestre dos mestres, quando ele diz assim: alguém me tocou, fala logo. Ela sentiu a presença e ela teve que se manifestar. Ela sentiu o toque de vida. Irmão, o dia que você vem no culto e você sente o toque de Deus, você sabe que Deus tocou. Você sabe. É essa a expectativa. Eu não posso ter uma reunião, eu não posso estar apenas na célula, apenas no meu quarto, apenas se eu não tenho. Meu desafio é tocar correto. E para tocar correto eu preciso ouvir correto. E ouvir correto eu preciso me entregar correto. Aí não importa o que eu penso, o que eu sinta, importa o que eu quero em Deus, que é vida. Eu não quero um relacionamento apenas religioso. Eu quero que emane vida, que a vida venha para mim. Olha aqui. A mulher, volta lá. Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo. Vai, obrigado, 48. Ele segue. 47b. A causa por que lhe havia tocado e como imediatamente foi curada, ela foi contar. Todo mundo descobre, a gente sabe que ela gastou todo o dinheiro no médico, porque ela testemunhou na frente de todo mundo. Ela contou. Ela disse: eu dizia no meu coração que se eu tocar na sua orla, não importei com a liturgia, não que ela desrespeitou a liturgia, não que ela desrespeita nada, mas a intenção dela estava focada na vida que poderia sair para resolver o problema. Eu venho no culto para saber o que, moço,
que o pastor vai pregar? É importante isso aqui, já que é Bíblia. O que vão dizer? A liturgia tá, mas o que eu quero é o que vai fluir disso. A mulher esqueceu porque ela tinha um objetivo, ser curada. Quando a gente tem o objetivo de ser curada, acabou o problema. Eu quero ser curado ou eu quero ficar cheio de explicações? Deus, por que me deu essa hemorragia? O Senhor vai me explicar, eu quero saber agora. Por que essa coisa está acontecendo? Quando você ouve correto, você só fala assim, ó, me tira desse negócio. Livra-me dessa coisa. Dê-me aquilo que o Senhor diz que é capaz de dar. Eu só quero receber isso, não há questionamento. Apenas a submissão do toque correto para ver. Então, continuamos. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até aqui, beleza. Imagina a alegria dessa mulher, o toque de vida, ela está restaurada, está em paz. Mas lembra que tem um outro angustiado, porque ela só recebeu o toque porque alguém foi ali buscar. Jesus estava indo para a casa de Jairo, agora parou a caminhada, Jairo está assistindo essa cena. A filha dele, quando ele saiu de casa, o desespero era tão grande que a mensagem que ele tinha é ela, vai morrer. Deixa eu correr porque minha filha vai morrer. E no processo de ir, Jesus está indo e a cura da aceitação já veio no coração de Jairo. Ele para fazer milagre. Enquanto ele está fazendo milagre, imagina agora Jairo naquela angústia. Nossa, mas tá bom, Deus está fazendo aqui. Mas está demorando, minha filha está morrendo, irmãos. Ansiedade por Deus não operar na hora que a gente quer. Por que ele parou de vir na minha casa? O que impediu Jesus de chegar? O que impede Jesus de vir? Jairo está ali assustado, mas ao mesmo tempo edificado com o que está acontecendo. Aí vem a outra parte da mensagem, segue por favor rapidinho. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, da casa dessa parente, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Eu ouço e tenho fé, eu ouço e perco a minha fé. E a nossa geração tem um monte de coisa para fazer. Você sai de um culto onde você recebe a palavra de fé. Daqui até na tua casa, amigo, essa fé pode ir embora. Acordei pela manhã, estou morando no São Genoveva, abri o portão do sobrado e saí para fora. Ixi, que é isso? Acidente? Olhei. Não. Uai. Saí andando, cheguei na esquina. Meu Deus. Fila para quê? Teste de Covid. O local que fica em frente à loja em que o Vitor trabalha. É longe lá de casa. Veio passando tudo, dando volta no quarteirão, desceu a porta da minha casa, aquela avenida, subiu, deu a volta lá na loja que estaciona, volta ali. E eu fiquei olhando e falei, caramba, que tempo é esse? Está repreendido, rapaz. Sai fora. Sai fora, eu sei o que estamos vivendo. Eu ouço, creio, eu ouço e não creio. Eu vejo e creio, ou eu vejo e não creio. Teve ambiente de milagre, Jesus operando. Em vez da pessoa acreditar, ela endureceu, foi o coração. O mesmo sol sobre o barro e a cera causa efeito diferente. O sol sobre o barro endurece, o sol sobre a cera derrete. Eu preciso saber onde é que eu estou. O que é? Eu ouço e creio. Deus, o Senhor continua sendo Deus na fornalha de fogo ardente. O Senhor continua sendo Deus na caverna dos leões. Agora, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa. Jesus estava falando, irmãos. Enquanto Jesus está falando ainda, ele estava dizendo para a mulher, mulher, a tua fé te salvou. Explicando para ela que o que salva, o que é que te salva, igreja? É a fé que ouve correto. E essa fé precisa alimentar-se daquilo que é correto. Mas nós tornamos naturais. E queremos justificar nossa ausência de fé. Não tem fé e quer justificar a ausência de fé. Explicar. Mas é porque eu já tentei de tudo e nada deu certo, porque eu já falta de fé. Chegar diante de Deus como Jairo vai chegar aqui agora. Sabe, queridos? A coragem de dizer, me ajuda aqui que o trem pegou. É isso que Jesus espera. Olha o texto. Veio uma pessoa da casa, parente, e é gente que anda com a gente. Eu tenho que ficar ligado demais, irmão, pelo amor de Jesus. Às vezes tem gente com a gente que mexe com as coisas que a gente mexe, que é coisa de Deus. E essa gente que mexe com a coisa de Deus junto com a gente, vira uma cilada para a gente. Porque eu preciso ouvir
e ouvir correto. E quantas vezes você não blindar a sua fé, você estará em cilada. Veio da casa de Jairo, enquanto Jesus falava, e enquanto Jesus fala, outros falam, são vozes concorrentes. Mas se eu tenho, se eu tenho uma audição correta, o que acontece comigo? Eu vou discernir as vozes. Não, isso aqui eu não vou ouvir não. Eu saí da porta da minha casa e vi aquilo ali. E é fato, as pessoas estão indo, estão buscando. Né? Deixa eu falar uma coisa para você, só para você ter ideia. Você sabia que a maioria dos testes desse negócio está com problema? Já começou todo mundo denunciando, os farmacêuticos, todos estão bilionários. E eles vão fazer o recorrente disso para ganhar dinheiro. Irmão, o ser humano perdeu o sentido. Está um inferno, nós estamos vivendo no meio do inferno. Está ridículo. Um pastor amigo meu de Rio Verde disse que pegou, foi lá, fez o PCR, deu positivo, ele foi no CTPR, eu acho que é isso, que é um outro tipo que é feito da saliva, que é o mais seguro. Deu negativo, aí ele foi na internet e agora os farmacêuticos da região estão todos orientados, falando, a gente está alertando sobre isso. A gente está alertando, inclusive, eu vou fazer uma live amanhã sobre isso. Acontece isso. E eu preciso, no meio dessa parafernália de morte, de ameaça, o que é que está mexendo comigo? Eu estou envolvido com as coisas de Deus e abalado o tempo inteiro por coisas externas. Eu preciso me submeter, Senhor, a ponto de reconhecer que eu tenho falhado na fé. Só para você ter ideia, psiu. Ei, ansiedade é pecado. Não abrace isso. Ansiedade é pecado. E o dia que eu tive o ataque, eu não deixei segurar, lutei contra o pecado. Porque ansiedade é dizer que Deus não é capaz de cuidar de mim. Estou com medo de morrer enquanto Ele promete vida. Agora ouve, Israel. Ouve. Teu inimigo está atacando tua igreja. Está mexendo com a sua fé. Está te abalando. Eu ouço, creio, eu ouço, descreio. O que eu estou ouvindo no final das contas? E a soma dessa coisa vai dizer onde é que está de fato a minha fé. A tua filha está morta, não incomodes. Por quê? Era uma sentença assim, não, morreu, acabou, não tem mais o que resolver. Não tem mais o que fazer. Jesus segue o texto. Vai contando para nós, ó. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse. Tem um tema que diz assim, ó, tem um outro texto, acho que é em Marcos, né? Acudiu-lhe o Senhor, não temas, crê somente, e ela será salva. Acudiu Jesus. Você percebe Jesus te acudindo? Nessa crise, nessa batalha, sua fé abalou. Jairo estava empolgado, acabou de ver a menina, a mulher falou, ele vai na minha casa, vai dar certo. Só que chegou a morte, não tem mais jeito. Quem veio da casa disse, não incomode insensíveis. Sabia que tem muita gente que não se importa de verdade. Não, moço, é da vontade, sabe? Tira da gente essa expectativa do regresso, essa coisa de que Deus vai fazer. Irmão, se a gente não tomar cuidado, a gente fica escutando gente que fica alisando a doença da gente, para a gente continuar doente, cara. O Deus que eu servi, eu aprendi a servir um Jesus que me ensinou a lutar para aquilo que Ele tem para mim. Interessa. Não dá, não dá. Eu quero o meu milagre. O médico falou para mim que eu tive asma, há um tempo atrás. Acabou. Velho amarrar de arame, irmão. Estava projetando, eu passando mal, usando bombinha. Porque eu adquiri a asma, indo pregar o evangelho. Olha só, quem está pregando o evangelho, fazendo a obra, está livre, está não. Jairo teve um ataque, eu tive, muita gente vai ter, não é falta de fé não. Você que tem passado enfermidade e tudo, é um ataque, é uma guerra, são coisas que estamos aqui nessa terra. Mas o teu Deus é Deus com você. Ele pode não te livrar da enfermidade, mas não deixar lá ela levar a sua história. Isso é que Deus faz. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e assim vai. Paulo fala lá em Gálatas assim, ó, porque eu fui pregar a vocês por causa de uma enfermidade. Por causa da enfermidade eu não vai ter célula, por causa da enfermidade eu não vou estar no meu casamento, por causa da minha hemorragia, a gente está dando a justificativa. Paulo, por causa da enfermidade, ele usou aquilo para pregar o evangelho. Ouça, Israel! Ouça, igreja. Não, eu estou com problema no meu casamento, não vou mais para a igreja. Não, meu casamento está bom demais, vou dar um tempo para a igreja.
Só hemorragias. Está correndo errado, a vida está indo embora. Ouça. Mas Jesus, ouvindo isso, ele disse, não temas. Eu estava falando aqui, eu passando mal lá. Tá, irmãos, eu estava dando crise. Eu estava pregando, tinha que pegar a bombinha. Bater a bombinha que eu estava morrendo. Falta de ar, quem tem asma sabe disso. Parece que alguém tapa a sua boca, bloqueia a respiração, eu desmaiava. E eu fui para o hospital todo arrebentado, todo. Eu falei, aí meu filho foi dirigindo, achei lá atrás, e eu morrendo, sabe, irmãos? Eu estava levando o cadáver para a sepultura. Eu fazia o meu velório, eu chorava, porque eu amo tanto minha vida, eu gosto tanto de mim, eu sou uma pessoa tão boa, e eu choro. Eu vou morrer, esse é o sentimento, irmão. Cheguei no hospital esperando, meu filho comigo preocupado, lá dirigindo, e eu virei para um pastor que ia pregar aqui, cuida lá, porque eu não vou conseguir pregar, vou morrer, vocês vão pregar, tem que cuidar da obra aí. Deixei lá, fui no médico, esperei, moço, esperei, quando eu entrei na sala, eu fiquei frustrado. Quem estava lá na sala já era para ter morrido, segundo a minha conta, uns 20 anos atrás. Era velhinho, irmão, mas velhinho. Amarradinho de arame. Ele estava sentado assim com a mesinha na mão, assim, a mãozinha parava de tremer. Falou assim, fala meu filho. Eu falei, meu Deus, olhei para o pé dele para ver se via lama do dilúvio. Certeza ele atendeu Matusalém. Já fiquei com aquele, não vai dar certo não, né? Aí eu comecei a contar o que é. Falei, não, pode falar, eu já sei o que é. Vamos fazer um teste. E o homem tem esse negócio de disputa, né? Quando ele falou fazer um teste, eu falei, vou ganhar desse velho. Já entrou na mesa, ele chegou na mesinha, ela segurou assim, faz assim, ó. Aí ele fez o exercício, né? E eu olhei e falei assim, dei de 10, ganhei do velho. Quando eu fiz o exercício, eu ia caindo de cara na mesa, desmaiando. Ele não precisa fazer mais nada não. Você tem uma asma alérgica, eu tenho uma notícia para você. Quando é novo, ainda tem saída. Na sua idade, é para o resto da vida. A terceira notícia boa é que a bombinha está te ajudando. Irmão, me deu um ódio quando eu fiquei sabendo que eu ia ter que carregar aquela desgraça na minha vida. Eu ia para o médico e falei, foi embora, não tem jeito não, daqui, achei, bora. Eu falei, pai, eu vou dirigir, não me dá essa chave aqui, eu que vou dirigir. Eu já liguei, irmão, eu vou pregar, deixa. Eu falei, Deus, eu morro em cima daquele altar pregando, ou o Senhor me cura ou me mata, que essa desgrama eu não vou viver. Fui curado. Eu tenho pós-Covid, sabe, irmãos, eu só era lesado antes, rapaz, vem com essa conversa para mim. Esqueci o que comeu no almoço, na janta, e agora vem falar que é a pós-Covid. Gente, é o pós-Covid, eu tenho pós-milagre, rapaz. Deus, o Senhor, irmão, vou morrer esperiando, vou ficar quieto. Aí vai abraçando tudo, né? Irmãos, até isso que semana passada agora, gente que tinha ficado com gripe, com dor, começou a voltar depois. Tem 3 dias que saiu do Covid, que saiu da gripe. Aí começou a falar na televisão. Ai, estou sentindo dor de cabeça, gente. Eu estou dando calafrio. Começou a morrer de novo. Estava morrendo, passou, viveu e voltou a morrer de novo. Eu estou ouvindo e crendo, eu estou ouvindo e morrendo. O que é? Eu tenho fé. Mas a minha fé talvez esteja afetada. Olha aqui, quando disse Jairo, fez assim, ó. Tam. E quando Jesus olhou para Jairo abalado, virou para ele e falou assim, acudiu-lhe o Senhor. Veja, Jesus ouvindo isso, lhe disse, ou acudiu, dizendo, não temos, tem um texto que fala assim, ó. Não dando ouvidos, Jesus não deu ouvidos ao que aquele cara disse. A menina morreu. Ele assumiu uma posição diferente. Será que Deus está querendo nos ensinar? Quando você escuta a notícia, como você assume isso? Já começa a morrer de novo? Mas aí é que é interessante que a humildade de tocar de maneira correta. Jairo fala, segue o texto aí. Tema que somente ela será salva. Vai, 51. Tem acho que é Mateus também 9, que fala o seguinte, que Jairo disse assim, ó, eu creio, porém me ajude na minha pouca fé. Você já assumiu diante de Deus que você não tem fé? Não, pastor, mas eu venho na igreja, eu tenho célula, sou pastor. Às vezes não tem fé. Irmão, não adianta. Tem título, tem cargo, tem envolvimento na obra e não tem fé. Não tem. E o que eu falo, o comportamento que eu tenho, a postura que eu tenho, denuncia isso. Não tem. Às vezes vai ministrar louvor, sabe cantar, mas não tem fé. Sabe tocar, mas não tem fé. E aí vai, porque a essência da liturgia é a fé.
Ouve Israel, e a fé ela me faz ir a Jesus, desistir de tudo que está à minha volta, que me conduz à morte, olhar só para Ele, não importa a hemorragia, eu quero a cura, Senhor, vai na minha casa curar minha filha, eu quero isso, eu quero submeter, Senhor, meu coração, minha mente, a circunstância, é tudo contra, mas eu ouvi o Senhor, e se eu apenas tocar, eu vou liberar a vida. Se eu prostrar corretamente, Ele virá comigo. Agora, falava ele ainda, Jesus fala ainda, e o que está acontecendo com você? Sai do culto, sai da administração, sai da célula, e nossa, vai ser tremendo. Enquanto está fluindo a palavra, notícia ruim. E a notícia ruim mata a minha fé. Mata a minha fé. Eu tenho consciência da liturgia, mas não tenho a identidade do Messias, o poder desse Jesus, esse Filho de Deus. Aí veja, tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele. Psiu, psiu. Você está deixando todo mundo entrar no seu problema com você? Aí deixa um monte de gente entrar e só gera problema. Jesus já está ensinando aqui que você tem que... Diga-me com quem tu andas, eu direi. Anda só com gente que murmura. Anda só com gente dura. Quando Jesus chegou, tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. Veja só, eu preciso, para ouvir corretamente, eu preciso saber da fonte que eu estou ouvindo. Então até tem pessoas que você vai partilhar a fé, ela não tem a mesma fé que você. E louve a Deus se Deus te deu uma fé maior do que a dos outros. Permita que você influencie os outros, não que os outros te influenciem. Quantas vezes eu cheguei em lugar que eu falei assim, ixi, nossa gente, e eu fiquei contaminado. Eu ouço, creio, ouço, descreio. Eu ouço, sou curado, eu ouço, nada acontece. Toco em Jesus e nada muda, alguém toca e tudo mudou. O que foi diferente? A maneira de ouvir, o coração que eu tenho desenvolvido em Deus. A expectativa está errada. Então, se não, Pedro, Tiago, João. Quem é seu Pedro, Tiago e João? Quem é a pessoa que te levanta na sua fé? Quem é a pessoa que acredita no propósito? Quem é a pessoa que crê como você crê? Ou tem aquela pessoa que desafia você a crer? Sim ou não? Rapaz, minha mulher é massa demais, moço. Deus dos crentes. Quantas vezes eu estou indo lá, como é que é isso aí, ué? Não, moço, sai desse lugar, que posição. Ai, meu bem, graças a Deus. Confronto. Tem marido e mulher que não tem essa aliança, não. De apoiar o outro para ter fé. É melhor ser dois do que um, que sendo dois, se um cair, o outro levanta. Tem gente que se um cai, cai os dois. Não é um relacionamento saudável. A sua equipe de liderança, a pessoa que você vive. Quem é seu Pedro, Tiago e João? Você sabe identificar as pessoas que te provocam a ir de acordo com a fé que Deus te deu. Que te fortalece a ouvir de acordo com o que Deus ordena. Que te desafia a ir de acordo com a palavra. Pedro, Tiago e João estavam para apoiar Jesus no propósito que o Pai havia ordenado. Eles eram apoiadores daquilo. Vamos fazer um evento. Não, vamos não, que dá problema. Não é Pedro, Tiago e João. Porque, gente, qual é a maneira que essa conversa está indo para onde, gente? Isso está fluindo como? E aí vem. E assim bem como o pai e a mãe da menina. Jesus tinha uma equipe que apoiava, acreditava. Por isso que não vai dar certo se a equipe não estiver unida no mesmo espírito. Se a casa não estiver unida no mesmo espírito. Jesus tinha mais discípulos, mas ele permitiu Pedro, Tiago e João, porque eles tinham uma identificação mais próxima. Ele me deixou o pai e a mãe da menina, porque a quem interessava o milagre. A equipe precisa estar junta para apoiar no destino de Deus sobre aqueles que estão feridos. E aqueles que estão feridos vêm junto, porque Jesus já bloqueou. Ninguém entra na casa, a não ser o pai e a mãe da menina e a equipe que pensa e respira como nós. Segunda palavra, passa, filho. Mais um versículo. E todos choravam, olha, e todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Em Marcos 5, é fantástico. A Bíblia diz que Jesus bloqueia, quando ele vai para a casa de Jairo, depois que Jairo balança, e ele fala, não, levanta aí que você vai crer somente. Jairo, Jesus pega na mão de Jairo, vamos embora. E Jairo começa a andar apressadamente, Jesus, a multidão, já vem todo mundo de curioso. Jesus fala, não vai não. Põe uma equipe. Não, Círio, vai para arrumar um serviço para você.
Está aqui conversando comigo. Não vai, a equipe está fora. Jesus pega uma equipe e põe para segurar os incrédulos. Fala, deixa eles aqui. Pedro, Tiago e João vêm. A mãe da menina. Quando chega na casa, está o povo chorando. As carpideiras. Era um grupo de gente profissionais do choro. Identifique quem é profissional do choro perto de você. Gente que só reclama. Ai, porque é difícil. Como isso aconteceu? Dia, noite, tempo. Tem as carpideiras de plantão, querido. Na sua história. Gente que quer que o seu choro prolongue. Que seu luto prolongue. Que sua ferida prolongue. Não querem vir a mim para serem salvos. Porque a dor, a razão, eu tenho razão. Gente, eu tenho um asco de gente que acha que tem razão. Ainda mais em questões sentimentais. Desconfie de gente cheia de razão. Desconfie. Pelo amor de Jesus. É sério, quando eu falo isso no nível de raciocínio natural. A soberba, a arrogância, a jactância. Sabe, Jesus, em tudo que estava, ele atraía todo mundo para perto, com um coração de quebrantamento, e é espetacular. Agora veja, fica quieto aqui. As carpideiras estão lá. Sabe que elas eram contratadas? Vou te mostrar o seguinte. Teólogos naturais falam das carpideiras chorando e falam até de forma natural que elas saem do choro mecânico profissional para o deboche. Eu consigo ver, é o mundo espiritual por trás disso. Tem pessoa que quando você chegar e a sua situação for terrível, ela vai querer chorar com você. Por causa da sua dor, é verdade. Cuide-se, você é tão frágil, você é tão fraquinho, você é tão pequenininho, você é tão coitadinho, você é isso mesmo, cuide-se, tá? Você precisa ficar deitado, você precisa, cuidado, alimentando essa prostração. São profissionais carpideiras de plantão do choro que deve continuar. Sem parar. Roubando força, energia, ânimo, esperança. Aí Jesus chega e fala, não, chora não. Porque a menina não está morta, ela dorme. As carpideiras de plantão, pessoas que alimentam o nosso choro. Quando a gente fala, eu vou sair desse trem, eu vou vencer. Passa de apoiadores da nossa dor para debochadores da nossa fé. Pessoas que querem alimentar você, deita, fica deitado, prostrado, você precisa se cuidar. Sabe, irmãos, eu não estou criticando o cuidado, é o excessivo disso aí, que não deixa a pessoa reagir. Minha sogra deu, foi câncer. O médico falou que ela não teria 6 meses de vida. Ela viveu 6 anos. Nós nunca tratamos ela como coitadinha, debilitada, doentinha. Levamos ela, passeamos, caminhamos. E o médico encantado como ela venceu. Porque nós ensinamos ela a superar aquela ameaça de morte. Eu tenho preocupação com gente que toda hora, está mal, está coitadinho. Isso aí tem que ter padrão com esse negócio, rapaz. Eu ouço creio, eu ouço descreio. Tem gente que está amargurado e o outro, porque eu estou com ódio do pastor, da pastora, do fulano, do cachorro, do gato. Mas é um gato complicado. O pastor não é fácil. Você precisa se cuidar, alimentando a hemorragia. Você tem que continuar, troca os panos apenas, não procure a cura. Nós estamos num tempo de... Então, olha, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Isso é fé. É fé. Jesus é Deus. Ele não está falando... Hoje tem essa palavra, pastor, eu só estou ensinando a gente ser negacionista. Não. Por isso que não, mesmo. Jesus disse para que Lázaro... Vamos, porque Lázaro dorme. Alguns teólogos dizem que ela estava em coma, mas é mentira. Se você pegar o texto mesmo se explica. Hermeneuticamente você encontra pontos. Primeiro, ele diz que Lázaro estava dormindo, logo em seguida falou, mas ele está morto. Segundo, orou, o espírito volta para ela. E você vai vendo todo um descortinado de que ela estava morta, mas que Cristo, irmãos, nada na Bíblia é em vão.
Jesus está ensinando eu e você a ouvir corretamente e ter fé. Mas aquele que ouve a palavra, a sua fé deve aumentar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Você está ouvindo chorando? Está ouvindo só as carpideiras? Irmãos, cuidado com gente ferida. Você ouvir gente que ferida, você tem que... Eu vou ensinar um negócio para você, ó. Quem comeu do fruto da árvore da vida não se envenena. Dá um glória? Quem comeu da árvore da vida não fica envenenado, irmão. Pronto, acabou. É a lei. Foi isso que Jesus ensinou para a gente. Aí ele está dizendo aqui, ó. Não choreis, a menina está morta, mas dorme. Ele está ensinando eu e você a olhar para a perspectiva do poder de Deus. Não pela grande, gigantesca ameaça do maligno. Entende o que eu estou te falando? Davi, quando ele olhou, o escritor do livro de Salmos, de Samuel, ele descreve, até falta falar, a espessura do fio do cabelo do peito de Golias. Ele fala o peso da lança, ele fala a grossura do arco, ele fala o tamanho do gigante, as armaduras dele, o escudeiro na frente. Gente capacitada para ver só o pior do pior do pior, para te diminuir, para tirar você da sua ousadia, tirar você da sua cura. Eles não querem vir a mim para serem curados. Ouça Israel, e aí continua aqui, vai lá para a gente ressuscitar essa menina logo. Riu-se dele porque sabiam que ela estava... Diga, eles têm razão, mas não tem fé. O que me vale ter razão se não tenho fé? Muitos que diz para você se apequenar, prostrar, tadinho, cuidado, estão te arrancando do propósito de Deus. Tenha fé. Tem razão. Eles sabiam, é razão, saber, raciocínio, consciência, julgamento, discernimento. Ainda que natural. Eles sabiam que ela estava morta. Eles analisou, irmãos, foram lá, não tem pulso. Esfriou. A menina estava pronta. Quando Jesus chegou, naquele costume daquela época, morreu logo em seguida, era sepultado. Não ficava, era rapidinho, se enterrava logo. Quando ele chegou, já estava as carpideiras, todo mundo chorando, preparado. O teatro estava pronto para alimentar a morte, para manter o choro. E os profissionais estavam, que dificuldade, era linda menina, que coisa linda, como tragédias acontecem, que dor, que pena, que maldade. Se liga, igreja, nós estamos com nossos hospitais lotados, está tudo desse jeito mesmo. Cuidado com a notícia para que a sua fé não morra no processo. Cuidado para você não estar envolvido com toda a liturgia do culto, da adoração, e ser alguém que aperta, toca e não tira poder. Cuidado para você se ajoelhar, não se prostrar. Eu lembro da minha experiência, a arrogância, né? Eu converti ao Senhor Jesus, irmão, em 6 meses eu tinha lido a Bíblia toda. E sem contar os estudos que tinha feito, fiquei apaixonado, orando e jejuando. Deus estava me usando de um tanto, eu saí do mundo e mergulhei em Deus. Eu já tinha uns tempos que eu estava na fé. Um dia Deus estava sentado, 3, 4 horas de oração, leitura da palavra, vigília, jejum, aquela coisa incrível, experiência de arrebatamento. Deus arrebatou-me 2 vezes, foi cada coisa, eu vi demônio, vi anjo, eu estava assim, era fantástico, lá em cima. Um dia eu estava lá na igreja, meu pastor falou assim, olha irmãos, hoje eu consegui orar 30 minutos. Eu desviei, sentado. Falei, moço, eu estou orando 4 horas, o homem está achando bom que ele orou 30 minutos. Fracasso de homem é esse? Os outros perguntavam sobre Bíblia, era na bucha, na bala. Versículo tal, tam. Onde está isso? Tam. Aí que crente velho, não sabia nem falar. Eu fiquei grandão por causa da ausência dos irmãos. Aí um dia eu estava na minha casa sentado, Deus falou para mim assim, você se acha melhor que todos. E você não consegue se humilhar. Eu vi a deficiência dos irmãos, sabe, a pequenez deles e tudo. E eu fiquei grandão. E Deus falou para mim, você não consegue se humilhar. Irmão, eu estava deitado num sofá, falei, que isso, Deus? Questionando Deus, irmão. O soberbo, ele questiona Deus. Deus fala, perdoa. Perdoar por quê? Amar por quê? Ninguém ama, inclusive você que está questionando. A gente é meio doido, irmão. Todo mundo à base do Rivotril mesmo aí. E aí quer questionar, lembra de Pedro? Tu vai me negar. Eu não, o senhor não sabe o que o senhor está dizendo. Eu sou melhor que todos eles. Eu sei. Eu sou entregue, disposto, eu ando com a peixeira. Se tretou, relou, eu passei a faca, eu vou defender o senhor. Pedro, tu vai dar com os burros na água. E no meio de todo mundo.
E eu, né, sentado, Deus falou, você não consegue se humilhar. Que isso, Deus? Deus falou, então se humilha. Irmão, estou falando para você, experiência. Eu saí do sofá, ajoelhei no chão. Deus de grande poder e maravilha, bondoso Senhor, eu sou nada. Eu falava, mas eu sentia que eu era tudo. Naquela hora eu fiz assim, ai, Pai, eu não consigo me humilhar. Tem gente que não tem essa experiência, irmão. Tem razão, mas não tem fé. Fé te leva a submeter. Fé não te deixa questionar a Deus. Se Deus manda, você, ainda que contraria seu sentimento, ainda que pareça, sabe, Deus me colocou como chinelo, todo mundo pisando em mim. Esse é o sentimento. Mas o Senhor te falou isso. Seja um chinelo confortável. Eu vou ser um chinelo de prego. Ai, Pai, Deus que me ajude, né? Riam-se dele porque sabiam. Agora, diga, razão é campo do cão. Olha aqui para ver aqui, ó. Ele estava chorando, irmãos. Quando Jesus falou, agiu a fé, você vai encontrar pessoas que vai esnobar, que vai debochar da sua maneira de crer, que vai achar que você, vai querer mover a sua fé.